Bom dia, meus irmãos e irmãs, graça e paz. Deus abençoe a sua vida, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Eu, missionário Edilson Neves, mais uma vez aqui ministrando a palavra de Deus no Centro Comercial de Contagem, aqui em Minas Gerais. Hoje, 16 de julho de 2022, às 9h11 da manhã de sábado. Vou trazer aqui a mensagem da palavra de Deus gratuitamente. E acima de tudo, o nome santo do Senhor Jesus Cristo seja exaltado, honrado e glorificado. Amém, meus irmãos e irmãs? Deus abençoe em nome de Jesus. Bom dia ao povo de Contagem, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe toda a sua família, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Eu vim mais uma vez, neste sábado, aqui na cidade de Contagem, trazer a mensagem do Santo Evangelho, a mensagem da Palavra de Deus, gratuitamente. Não vim aqui pedir o teu dinheiro, não vim aqui fazer dizimista, mas eu vim trazer gratuitamente a Palavra de Deus. Mateus capítulo 10 diz: de graça recebeste, de graça dai. Então vim compartilhar a mensagem do Santo Evangelho gratuitamente. Ouça com atenção, povo de Contagem. O homem sem Jesus Cristo está irremediavelmente perdido. Povo de Contagem, é tempo de arrependimento, é tempo de conserto. O homem sem Jesus caminha para a condenação eterna. É o que diz as Escrituras, é o que diz a Palavra de Deus. Lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 13 e 14, que diz: Jesus nos dá um conselho, um ensino, que diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos que acertam com ela. O ensino do Senhor Jesus Cristo é muito claro. Porta larga, caminho espaçoso, significa que a pessoa está mergulhado na prática do pecado, dos vícios. Essa é a porta larga. A pessoa se deleita nos prazeres desta vida. Porta larga, caminho espaçoso, conduz à perdição, conduz à condenação eterna. A porta estreita significa se submeter à vontade de Jesus, que conduz à vida eterna, à salvação, e poucos são os que acertam com ela. Então uma grande parte da humanidade vai ser condenada. Por quê? Porque quer estar na porta larga, no caminho espaçoso, no caminho mais fácil. É fácil viver, é fácil praticar. Não querem a porta estreita,
A porta estreita significa que a pessoa tem que renunciar à sua vontade para fazer a vontade de Jesus. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 23, que diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo, deixar de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Jesus. Carregar a cruz significa estar disposto a morrer por Jesus. Você está disposto a morrer por Jesus, a fazer a sua vontade? Tudo que se faz na vida tem consequências. Que você escolha a porta estreita, que você escolha a obedecer à Bíblia Sagrada, a obedecer a Jesus. Não vim aqui te julgar, nem apontar o dedo para você, mas eu vim te orientar, te aconselhar segundo a palavra de Deus. Eu não viso lucro e nem dinheiro, eu viso almas. Eu estou dispondo de tempo para ministrar a palavra de Deus gratuitamente. Se volte para Jesus enquanto é tempo. Diante disso, eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus que se encontra em Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 1 ao 14. Mateus capítulo 22, do 1 ao 14, ali está falando a parábola das bodas. Ali é um convite de Deus à salvação e ao arrependimento, ilustrado numa festa de casamento. Escute com atenção, o Senhor Jesus Cristo te chama ao arrependimento e à salvação. Então quero compartilhar com você hoje a mensagem da parábola das bodas. A parábola das bodas começa assim: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhe: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outro servo com esta ordem: dizei aos convidados: eis que preparou o meu banquete, os meus bois cevados foram abatidos, está tudo preparado. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo e o outro para o seu negócio. E os outros agarraram os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviou suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhe incendiou a cidade. Então disse aos servos: está pronta a festa. Mas os convidados não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas todos quanto encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos quanto encontraram, maus e bons, e a sala do banquete
ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver o que estava à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? E ele emudeceu. Então, ordenando o rei aos servos, aos serventes: amarrai-o de pés e as mãos, amarrai os pés e as mãos, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Evangelho de Mateus, capítulo 22, do 1 ao 14, o que eu acabei de ler. Então, antes de iniciar, o que significa o termo parábola? Parábola significa uma ilustração, uma comparação. Aqui Jesus está comparando, ilustrando o convite à salvação, ao arrependimento, a uma festa de casamento. Então, parábola, no grego é parábole, que significa ilustração, comparação. O que significa a palavra bodas? Festa de casamento. O que significa o rei? Deus. O que significa filho? O Senhor Jesus Cristo. Então Deus convidou todas as pessoas, os convidados, à festa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E aí no versículo 3, como acabamos de ler, Deus, o Rei, enviou seus servos aí a convidar todos os convidados. Só que, no versículo 3, não quiseram vir. Esses convidados aqui representam o povo escolhido, o povo judeu. Eles não quiseram vir. Versículo 3. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Então Deus enviou seus servos. O que significa servos aqui? Tanto os profetas do Antigo Testamento, quanto os apóstolos do Novo Testamento e a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo tem pregado o Evangelho, feito o convite da salvação e do arrependimento, todo dia. Então Deus deu a ordem aos servos a convidar os convidados e não quiseram vir, ou seja, desprezaram o convite. O povo escolhido, o povo judeu, não deu ouvido, desprezou. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados. E Deus, mais uma vez, insistiu com esses convidados, com o povo escolhido, o povo judeu. Deus insistiu, convida mais uma vez, porque está tudo preparado. Aí no versículo 5 diz: e não se importaram, e foram um para o campo
e o outro para o seu negócio. Pela segunda vez, o povo escolhido, o povo judeu, o povo de Israel, desprezou o convite da salvação, do arrependimento, desprezou o convite das bodas do seu filho. E hoje não é muito diferente. O Evangelho está sendo pregado em toda parte e as pessoas dizem: eu não tenho tempo. Quantas vezes fui entregar folheto, fui levar a mensagem, agora eu não tenho tempo, estou muito ocupado. Eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para ouvir a mensagem do Evangelho. Quantos não têm desprezado o Evangelho e a Jesus? Quantos? Por isso, na manhã desse sábado, está sendo feito mais um convite ao arrependimento e à salvação. Você que está me ouvindo na manhã deste sábado, não despreze o Evangelho, o convite da salvação e do arrependimento. O Evangelho significa as boas novas de salvação. Portanto, não despreze o convite de Jesus. Olha o que aqui diz o convite de Jesus, Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, darei descanso para as vossas almas. Jesus te chama nesta manhã ao arrependimento. Não endureça o seu coração pelos prazeres desta vida. É isso aí. Porque os prazeres desta vida vai te arrastar para a condenação eterna. O pecado, a desobediência e a rebelião contra Deus tem arrastado milhares de pessoas à condenação eterna. Não despreze a Jesus e ao seu Evangelho. Abra o seu coração para receber a palavra de Deus. Ouça com atenção, povo de Contagem. Deixa Jesus ser o Senhor e Salvador da tua vida. Não despreze a única vida que Deus te deu. Se você amanheceu hoje respirando, com saúde no corpo, agradeça a Deus. É a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Lamentações capítulo 3, a partir do versículo 22, que diz: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos destruídos, porque ela se renova a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A misericórdia de ontem é diferente da misericórdia de hoje, e vai ser diferente da misericórdia de amanhã. O Senhor Jesus Cristo te concedeu mais um dia para que você se arrependesse dos seus pecados e se volte para Ele. E aí,
como o povo judeu, o povo escolhido, disse não ao convite de Deus, então Deus escolheu outro povo, o povo gentil, aquele que não é judeu. Uma porta foi aberta ao povo gentil. A palavra de Deus diz, em João 1,11, diz: e Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. O Senhor Jesus Cristo foi rejeitado. O Senhor Jesus Cristo foi rejeitado. Os profetas do Antigo Testamento foram rejeitados e desprezados. Olha o que diz, segundo as Crônicas 36:16. E eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam a palavra de Deus, escarneceram dos seus profetas, até que subiu a ira de Deus contra seu povo, e não houve remédio algum. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 36:16. No Antigo Testamento, o povo judeu desprezava os profetas. O profeta Jeremias foi morto, apedrejado. Antes de acontecer isso, ele foi colocado numa cisterna, chamou o povo ao arrependimento e não quiseram dar ouvido. Profeta Isaías, profeta do Antigo Testamento, o profeta maior, é o profeta messiânico, o que mais falou a respeito do Senhor Jesus Cristo, há mais ou menos 600 anos antes de Cristo, foi cerrado ao meio. Então o povo escolhido, o povo judeu, sempre desprezou a mensagem de Deus, que é uma mensagem de arrependimento. Se for agora ao Novo Testamento, todos os apóstolos morreram martirizados. O primeiro que foi martirizado, Atos capítulo 7, Estevão, foi apedrejado, falou a verdade, e o povo judeu se irou e o apedrejou. Foi o primeiro mártir do Novo Testamento, Estevão, Atos capítulo 7. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de ser crucificado como seu Senhor. O apóstolo Paulo foi decapitado, perdeu a cabeça. Então, do Velho ao Novo Testamento, o povo judeu desprezou a mensagem da salvação, a mensagem do conserto, do arrependimento. Mais um texto aqui da palavra de Deus que diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Mateus capítulo 23, a partir do versículo 37. Deus sempre quis ajuntar o seu povo, mas eles não quiseram. Desprezaram, mataram, apedrejaram
não quiseram. Versículo 6 diz: os outros servos o agarraram e mataram e maltrataram. O povo de Israel, como eu já falei, matou os profetas do Antigo Testamento, mataram os apóstolos do Novo Testamento. Devido a isso, a ira de Deus se acendeu. Versículo 7 que diz: o rei, Deus ficou irado, enviou suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhe incendiou a cidade. Mateus capítulo 24, quando os apóstolos falaram a Jesus sobre o templo, mostraram o templo, Jesus falou em Mateus capítulo 24, do versículo 1, 2 e 3, não ficará aqui pedra sobre pedra. Quando Jesus falou isso, proferiu essas palavras, estava cerca do ano 30, 40 anos depois, no ano 70, o general Tito, filho do imperador Vespasiano, entrou, cercou a cidade de Jerusalém, matou milhares de judeus. Matou milhares de judeus. Ali Deus usou Tito como instrumento para punir o povo escolhido, o povo judeu. Escute com atenção. Você que está me ouvindo na manhã deste sábado, não despreze o convite de Jesus. Se você desprezar o convite de Jesus hoje, se você passar a vida inteira desprezando a Jesus e a sua palavra, você vai ser desprezado também. Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 7, que diz: não erreis, Deus não se deixa zombar. Tudo que o homem plantar, isso colherá. Se você plantar em não querer saber de Jesus, do Evangelho, se você plantar em desprezar a palavra de Deus, no dia da prestação de conta, você também vai ser desprezado. Isso aqui eu só estou te avisando, estou te orientando, porque esse dia aqui, olha, ele vai ser lembrado. O dia que você estiver diante de Jesus, você não vai poder dizer: ninguém pregou o Evangelho para mim. Deus vai te falar: mandei um servo meu em Contagem, no estado de Minas Gerais, para te avisar, e você endureceu o coração, não quis saber. Estou dispondo de tempo aqui para te avisar, para te chamar ao arrependimento. Não vim aqui falar de placa de igreja, religião, denominação, mas vim te falar acerca do Evangelho, do Santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz, João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai a não ser por mim. Salvação eterna é somente através da pessoa de Jesus. No céu não vai existir lá um departamento Assembleia de Deus, Quadrangular, Batista, Presbiteriana. Isso não existe. O que vai ter é um povo lavado e remido pelo sangue de Cristo. Um povo independente de placa de igreja e de religião. A palavra de Deus diz, Apocalipse capítulo 22, a partir do versículo 14, que diz: bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras,
no sangue do Cordeiro, para que tenha o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Bem-aventurado significa feliz aquele. Lavar as vestiduras significa se arrepender dos pecados, abandonar, deixar de lado o pecado. No sangue do Cordeiro, o Cordeiro representa Jesus. João 1:29 diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Levante, se arrependa dos seus pecados, abandone o erro, abandone os prazeres desta vida, se volte para Jesus, que é o único e suficiente Salvador. O homem sem Jesus está irremediavelmente perdido, caminhando para a destruição e para a condenação eterna. Queria que você pensasse nessa manhã. Pense nisso. Se arrependa dos pecados. Abandone o erro. Abandone os prazeres desta vida, antes que seja tarde demais. Só um detalhe aqui no versículo 4, como Deus insistiu em fazer o convite, e aí tem um detalhe aqui: eis que preparei meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos, tudo está pronto, tudo está preparado. A palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 19, a partir do versículo 30. Jesus, antes de expirar na cruz do Calvário, ele dá um brado que diz: está consumado. No grego significa tetelestai. Está consumado. O plano da salvação está completo. Tudo está preparado. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Tudo o que precisava ser feito, Jesus Cristo já fez na cruz do Calvário. Nada do que você faça vai te salvar. A palavra de Deus diz, Isaías capítulo 64, a partir do versículo 4, diz que a nossa justiça é como um trapo da imundícia. A nossa justiça, as nossas obras, é como um trapo da imundícia. O que significa trapo da imundícia? Tinha um leproso, esse leproso tinha lepra, que consistia em feridas abertas, sangue e pus. Esse leproso era envolvido no lençol branco. Depois de alguns dias, esse lençol branco era retirado. Então vinha sangue, pus e pedaço de carne podre. Então aquele lençol branco outrora, agora era trapo de imundícia. As nossas obras é assim, é trapo de imundícia. O que você tem que fazer é se arrepender dos pecados, confessar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e passar a obedecer a sua palavra. Está tudo preparado. Jesus está te convidando a você participar das bodas do casamento, das bodas do Cordeiro, que é uma festa de casamento, onde Jesus, sendo o noivo, e a sua igreja, a noiva, não fique de fora desta festa de casamento. Jesus te chama ao arrependimento e à salvação. Tudo está preparado.
Versículo 8 diz: então disse ao servo: está pronta a festa. Mas os convidados não eram dignos. Perceba, Mateus 22, do versículo 3 e 5, o povo escolhido, o povo judeu, por 2 vezes, recusou o convite de Deus. Recusou, não quiseram vir, não deram importância. Por isso, não eram dignos. Aí Deus fala: então Deus fala: ide para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas, para a festa do meu filho, para as bodas do cordeiro. Quando encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram, encontraram maus e bons. Ouça com atenção. Deus deu uma oportunidade, uma porta aberta ao povo gentil. Como o povo escolhido, não quis, Deus levantou do povo, o povo gentil. Ide pelas encruzilhadas, pelas estradas, pelo caminho, e pelos becos e valados, e por todas as cidades, e por todas as nações, e convidai bons e maus, convidai a todos. É o que está sendo feito aqui agora, povo de Contagem. O convite está sendo feito. Não recuse o convite de Jesus. Não recuse o convite da salvação e do arrependimento. Não recuse. E aí daqueles servos pela estrada reuniram bons e maus, e a sala ficou cheia de convidados. Entrando, porém, o rei Deus viu que estava à mesa um homem ali que não trajava vestes nupciais. Essas vestes nupciais significa estar revestido da justiça de Cristo, de arrependimento, santidade, pureza. Aí Deus perguntou: amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial, sem estar revestido da justiça de Cristo, sem o arrependimento, sem pureza? Então essa pessoa ficou mudo. Então Deus ordenou aos seus servos: amarrem os pés e as mãos, lançai para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. O que é que isso significa? Lançai para fora nas trevas, lançado à condenação eterna. Escute com atenção, povo de Contagem. Sem arrependimento, sem santidade, ninguém será salvo. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 14, que diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém será salvo. O que significa santificação? É a pessoa que está afastado do erro, do pecado, afastado, ele se afasta. Ele não quer saber disso. Vive uma vida em santidade, em pureza. Uma pessoa que é limpa, que é reta, honesta, que diz a verdade. Santificação.
Agora esse termo aqui, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Por que poucos são os escolhidos? Porque são poucos que estão dispostos a fazer a vontade de Jesus. Muitos não querem deixar a sua vida para fazer a vontade de Deus, obedecer a palavra de Deus. Não querem. Querem viver na prática do pecado. Querem viver na idolatria. Idolatria religiosa, idolatria do futebol, idolatria da política. Não querem renunciar à sua vida de pecado. Por isso que muitos são chamados e poucos escolhidos. É poucos que querem fazer a vontade de Deus. É pouquíssimos. Por isso, estou te convidando nesta manhã ao arrependimento. Não se entra no céu de qualquer jeito. Você acha que se entra no céu de qualquer jeito? Você está enganado. Para entrar no céu, se arrepender dos pecados, arrependimento, confessar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e obedecer a sua palavra, a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus diz, João 1,12: mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, esse convite das bodas, do casamento do Senhor Jesus Cristo, é um convite de arrependimento, a salvação. Olha o que aqui diz Apocalipse 19:9. Escreveu: bem-aventurado é aqueles que são chamados à ceia, às bodas do Cordeiro. E acrescentou essas palavras: são verdadeiras as palavras de Deus. Apocalipse 19:9. Bem-aventurado, feliz é aquele que é chamado, bem-aventurado aquele que se arrepende em fazer a vontade de Deus. Bodas do Cordeiro, o casamento de Cristo, o casamento do Senhor Jesus Cristo, o noivo com a sua igreja, a noiva. Não fique de fora, porque se você ficar de fora, se você não se arrepender dos seus pecados, o lugar que a pessoa vai herdar é a condenação eterna. Por isso eu estou te chamando ao arrependimento. Outro texto que diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Lembra do homem que estava sem a veste nupcial? Ali representa os religiosos, aqueles que até confessam a palavra, mas não obedecem a Deus. Lembramos logo dos fariseus, os religiosos da época de Jesus. Na frente do povo estavam em santidade, mas no particular viviam na corrupção e no pecado. Muita gente, infelizmente, até professa o nome de Jesus, mas não obedece. A palavra de Deus diz, Mateus capítulo 15, a partir do versículo 8, que diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tito capítulo 1, versículo 16. Professam a palavra de Deus, mas são reprovados pelas suas obras.